agora a gente vai falar de trabalho, né? Que para investir a gente precisa ganhar. E a gente sabe que o número de desempregados no Brasil não está diminuindo na velocidade que a gente gostaria, mas existem órgãos aqui em São Paulo que ajudam o trabalhador não só na capacitação, mas também a encontrar esse emprego que tanto procura. Um deles é o CAT. Vamos falar sobre isso com a Aline Cardoso, que é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho aqui de São Paulo. Bem-vinda ao Revista, tudo bem? Prazer, querida. Prazer é nosso. Muito bom estar com você. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade, até porque muita gente está almejando o emprego ideal, até consegue entrevistas de trabalho, mas na hora de fazer essa entrevista fica nervoso, não sabe como se comportar, muitas vezes não sabe até como fazer um bom currículo para apresentar, para chegar a ser chamado a essas entrevistas. Então você trouxe algumas dicas para a gente, né? Claro. Primeira coisa, a forma do currículo, o modelo de currículo mudou de uns tempos para cá, né? Quais são, dentro de um currículo ideal, o que a gente deve e o que a gente não deve colocar? Perfeito. Bom, primeiro é importante ter objetividade. Não precisa ficar falando demais. Número do RG, número do CPF, pretensão salarial, foto. Tem que ser objetivo. Tá. Você tem que fazer o currículo adaptado ao seu objetivo. Inclusive, se tiver informação demais que não tem a ver com a vaga para a qual você está se candidatando, pode omitir essa informação. Se for o caso, na entrevista, quiser falar mais um pouquinho, tudo bem. Mas um currículo que vai em todas as direções não ajuda, atrapalha. Precisa de foco, então. Foco. Então é interessante que a gente coloque nesse currículo situações que remetam àquela vaga que ele está pleiteando. Exatamente. Tem que ter objetividade. Exatamente. Você consegue dar algum exemplo? Bom, primeiro, você pode dizer no começo do currículo, sucintamente, qual é o objetivo que você tem. Depois, as experiências e a formação que você vai descrever devem estar pautadas naquilo. Vou te dar um exemplo. A pessoa quer ser assistente administrativo, está se candidatando para uma vaga de assistente administrativo. Tá. E aí coloca lá na experiência que fez curso de cabeleireira, de maquiagem, que isso, que aquilo, tal. Começa a passar uma imagem de que a pessoa não está preparada para ser assistente administrativo. Sim, sim. Então, o ideal é você focar naquela experiência, naquela qualificação. Inclusive, vale a pena, as pessoas às vezes não pensam nisso, mas vale a pena, por exemplo, citar experiências de voluntariado. Às vezes a pessoa fez um trabalho comunitário, fez uma ação voluntária, social, que tem a ver com o emprego que ela está procurando. Lidar com pessoas, trabalhar com a comunidade. Até porque eu acho que o voluntariado, mesmo não tendo a ver com aquela vaga que ela está pleiteando, eu acho que mostra também que a pessoa tem uma boa índole, né? Claro. Que já trabalhou em prol do próximo voluntariamente. Isso conta bastante. Conta bastante. E tem uma outra coisa interessante. Eu vou usar um nome técnico, mas vou explicar. Hoje a gente fala de hard skills, são as habilidades duras, e soft skills, que são as habilidades mais socioemocionais e comportamentais. Tá. Hoje o empregador, ele não procura só técnica, saber manipular a ferramenta. Ele procura pessoas que saibam ter um comportamento adequado em sociedade, se relacionar, trabalhar em equipe, ter equilíbrio emocional para lidar com os desafios do dia a dia. A gente sabe, os números são assustadores. A maioria das pessoas é contratada pelos hard skills, pelo conhecimento técnico, Tá. e mandada embora, Regiane. Por causa do soft skills. Pelos soft skills. Tá. Porque brigou com um colega, porque não teve postura, não teve uma atitude Sobre gerenciar legal. uma crise. Então, isso é mais difícil de colocar no currículo, é mais fácil de mostrar isso na entrevista. Sim. Mas você também pode colocar no currículo indícios de que você tem uma atitude, um comportamento adequado em equipe, Que sabe trabalhar em time, equipe, isso etc. é muito legal. E como isso que a gente ajuda. consegue mostrar isso na entrevista? Bom, a pessoa tem que saber se vender, né? E, de novo, nem em excesso e nem ficar ali muito tímida. A pessoa tem que saber dizer quais são as suas qualidades, as suas atitudes, os desafios que ela superou, como ela está apta a enfrentar o dia a dia. Trabalhar é difícil mesmo, tem desafio em todas as profissões. Mas se você mostrar que, além de saber fazer o seu trabalho, você vai saber lidar com esses desafios, você precisa ter postura, né? Não pode ir para a entrevista relaxado, largado, tem que ir com uma aparência agradável e saber mostrar que você é o melhor profissional para aquela vaga. De novo, sem excesso, mas na medida certa. Tá. Eu sei que isso não cabe no currículo, né? O motivo pelo qual você saiu do seu último emprego, por exemplo. Mas durante uma entrevista de emprego, essa pergunta pode acontecer. Pode. E como que a Pode. pessoa deve se comportar? Com a máxima verdade possível, por mais que ela seja, de repente, o protagonista do problema? Bom, veja bem, eu nunca vou dizer que ela não deve falar a verdade, mas ela tem que saber apresentar aquele desafio e o porquê ela não soube sair daquele desafio. E o que ela aprendeu com isso? E o que ela aprendeu com isso e como, por exemplo, se o erro foi dela. O que ela pode faria acontecer? diferente numa próxima vez? Exatamente. Tá.
como ela amadureceu com aquele desafio e por que aquele problema não vai acontecer mais. E talvez, assim, o mais rápido possível, ela voltar para as habilidades, para os pontos positivos. Todo mundo tem defeitos e qualidades, todo mundo é bom em alguma coisa, e pode não errar, é bom em outra. e pode falhar. Se você souber, de novo, é um soft skills. Se você souber lidar com aquela dificuldade, com maturidade, com seriedade e mostrar que um eventual problema não vai se repetir e todas as qualidades que você está trazendo para a mesa, suas chances aumentam. Tá. Ainda falando nessas habilidades, as redes sociais estão muito envolvidas nisso hoje? As empresas estão olhando aquela pessoa através do comportamento dela em rede social? Podem olhar, nem todas olham, algumas olham, mas a gente realmente sabe que tem casos que a pessoa se porta de uma maneira na rede social que pode atrapalhar a sua empregabilidade. Tá certo. Vamos falar sobre o CAT um pouquinho também? Vamos. Porque é um órgão muito interessante para você que está querendo um emprego. Quem deve procurar o CAT? Todo cidadão pode procurar o CAT. O CAT serve tanto para emitir a carteira de trabalho, seja a primeira via, seja a segunda via, para pedir o seguro-desemprego, enfim, para essa parte mais burocrática, mas ele também serve para intermediação de mão de obra. Tá. Nós temos um banco de vagas, que inclusive é feito em parceria com o governo federal. Hoje está girando em torno de quantas vagas? 6.000 vagas. Oh, que maravilha. Né? Nós temos 24 CATs espalhados pela cidade. De várias áreas, inclusive, essas vagas, em né? várias regiões da cidade, com vários tipos de emprego. O que a gente tem mais é telemarketing, vendedor, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, mas às vezes aparecem vagas até mais técnicas, como farmácia, enfim, pode ser uma área mais jurídica, esse tipo de vaga também aparece. Tá certo. O CAT também oferece cursos capacitantes? Oferece. A gente tem na prefeitura, o prefeito Bruno Covas tem pedido para a gente reforçar essa possibilidade de dar qualificação para as pessoas. Então, a gente tem desde aquelas oficinas de como preparar o currículo e se portar na entrevista, até a oportunidade de cursos mais complexos. Lá nos CATs, ele pode obter essa informação. E tem uma coisa legal que eu queria contar, assim, meio que em primeira mão para vocês. Nós lançamos, há cerca de um mês atrás, uma política bastante inovadora, a política de apoio ao artesanato e às manualidades. Ai, que demais. Eu vi essa notícia, vocês estão agora fazendo esse cadastramento dos artesãos Muito aqui, legal, né? muito É um trabalho legal. que cresce cada vez mais, né? Cresce. E É tem uma importante que vantagem. essas pessoas saiam da informalidade de uma vez também. Não, e tem assim, as pessoas têm talentos que às vezes elas não exploram. E às vezes por uma questão de necessidade, pelo desemprego, outras vezes porque aquele talento está tão latejante, a pessoa pode usar essa habilidade para gerar renda também. Tá. Não só para dar um presente para uma amiga, mas fazer aquilo ser uma atividade formal, profissional, que garanta um ganha-pão. O programa chama Mãos e Mentes Paulistanas, porque justamente tem essa habilidade manual e a criatividade, que é um talento muito bacana que as pessoas têm. E os artesãos devem procurar o CAT também? O CAT também tem informações sobre Mãos e Mentes Paulistanas, inclusive sobre o credenciamento, e o nosso site, que tem na prefeitura bastante informação. Que legal, vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto, com certeza traremos mais vezes esse assunto aqui para o Revista da Cidade. Muito bom, né, gente? Agora, as pessoas que estão procurando empreender, né? Também podem procurar o CAT como um apoio ao empreendedorismo? Podem. A gente no CAT faz a formalização dos MEIs, microempreendedores individuais. E agora a gente está fazendo uma fusão dos serviços da Agência de Empreendedorismo com o CAT, para que além de formalizar o seu MEI, microempreendedor individual, a pessoa possa também ter um curso de qualificação sobre como empreender, como desenvolver o seu negócio, como ter uma habilidade financeira mais preparada, como lidar com a gestão do negócio no dia a dia. Então, o bacana é que assim, já tem alguns serviços e a gente está ampliando mais serviços para empreendedores. Até porque a gente sabe que tem pessoas que, de novo, ou por necessidade ou por oportunidade, não vão para o mercado de trabalho formal, ali com a carteira azulzinha, mas podem gerar renda de outras formas. Claro. A gente costuma dizer que nem todo trabalho é emprego. Né? É possível trabalhar, gerar renda, ter o seu ganha-pão e ser feliz sem necessariamente fazer isso de uma forma prazerosa. Claro. Empreender, ou ser artesão, ou enfim, trabalhar em outros Isso formatos. é fantástico, né? Que a gente vê muitas vezes no brasileiro, não é falta de ideias. Ideias tem, né? É muito criativo, consegue fazer coisas fantásticas, mas muitas vezes é a falta de saber administrar,
né, gerir esse negócio, esse pequeno negócio, para que aquilo prospere. Por isso que muitas empresas acabam aí no primeiro ano sucumbindo, né, às burocracias, enfim, justamente por não saber como lidar. Fantástico o trabalho do CAT, parabéns mais uma vez, viu? Bom saber que o trabalhador tem esse apoio. Então são 24 unidades, a gente fica sabendo onde elas estão aqui através do site também, né? Pode ver qual é mais próximo a você. prefeitura.sp.gov.br/desenvolvimento, é isso? Ali também tem as informações sobre o artesanato, sobre o empreendedorismo, legal. Tem bastante coisa bacana ali. Nos veremos no futuro próximo para falar sobre isso também. Obrigada, querida. Aline Cardoso, obrigada pela presença aqui. Aline é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho aqui de São Paulo. Obrigada pelas informações e até uma próxima, viu? E boa sorte para você que está procurando um emprego. Muito bom e boa Páscoa para você. Para você Ótimo também. feriado. Obrigada, Obrigada, lindona. Até a próxima.